Olá, professor Carlos Oldenburg. Essa é a introdução à aula de asfixia perinatal, aula número 4 do segundo bimestre de Pediatria e Puericultura 1, na sua parte de neonatologia. Aqui abaixo estão apresentadas as referências complementares que nós sugerimos como leitura para vocês. O tema asfixia tem uma importância muito grande na composição da mortalidade infantil. Mais da metade dos óbitos menores de 1 ano ocorre nos primeiros 6 dias de vida, e desses óbitos, 20% decorrem da asfixia perinatal. A asfixia pode ser definida como uma condição clínica que resulta de um prejuízo às trocas gasosas e que vai levar a um quadro de hipoxemia, retenção de CO2 e acidose lática. Quando esses mecanismos de hipóxia, isquemia e asfixia resultam numa lesão cerebral, nós temos então a encefalopatia hipóxico-isquêmica, que pode ser verificada tanto pelos sinais clínicos quanto por indicativos bioquímicos, de imagem ou de fisiologia cerebral. Como é um tema que tem uma interface perinatal bastante marcada, a Academia Americana de Pediatria, junto com o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, estabeleceram 4 características essenciais que devem estar presentes para que um bebê possa ser considerado como um bebê asfixiado ou vítima de uma asfixia perinatal. Inicialmente, é preciso estar presente uma acidose metabólica ou mista grave, ou seja, um pH menor que 7 em sangue de cordão ou numa gasometria na primeira hora de vida. Além disso, deve haver também um índice de Apgar persistentemente baixo. O surgimento de manifestações neurológicas precoces, particularmente convulsões, alterações do tônus e do nível de consciência. E junto com isso também sinais de disfunções de outros sistemas orgânicos. Várias são as situações que podem colocar o feto ou o RN em maior risco de asfixia. Do ponto de vista materno, os extremos de idade, a falta de cuidados pré-natais são fatores gerais de risco, mas também doença hipertensiva, diabetes, infecções maternas podem favorecer a asfixia intraútero. Gestações gemelares, bebês prematuros ou com malformações diversas também estão mais sujeitos à asfixia. Durante o parto, problemas com o cordão, como nó de cordão, prolapso de cordão ou descolamento abrupto da placenta, são muito comuns. E também bebês que tenham malformações pulmonares que predisponham, por exemplo, à manutenção da vasoconstrição pulmonar, estarão mais sujeitos à hipóxia. Do ponto de vista da fisiopatologia, esse prejuízo às trocas gasosas vai levar a uma diminuição da oferta de oxigênio para as células e, consequentemente, a um metabolismo anaeróbico, com um acúmulo de ácido lático e outros ácidos que levam à acidemia. A resposta inicial do recém-nascido ou do feto a essa condição é muito importante. Ocorre uma redistribuição do fluxo sanguíneo, buscando preservar os órgãos mais nobres, no caso, coração, cérebro e suprarrenais. Isso às custas da redução do fluxo sanguíneo para a pele, sistema músculo-esquelético, território esplâncnico, por exemplo. No sistema nervoso central, a fisiopatologia dessa condição é muito complexa e tem uma extrema repercussão clínica. O primeiro fator que se verifica é a perda da autorregulação cerebrovascular. A seguir, uma vez que se recupere o fluxo sanguíneo nas áreas afetadas, surge a chamada lesão de reperfusão, dada principalmente pela liberação dos radicais livres de oxigênio, que vão determinar uma lesão endotelial com influxo de cálcio para o citoplasma, determinando uma extensa morte de neurônios,
que clinicamente vai se apresentar com sinais de edema cerebral. Muitos têm falado sobre a relação entre o índice de Apgar ao nascer, a asfixia e o prognóstico neurológico dos bebês. Nós sabemos que o Apgar reflete as condições de nascimento e uma eventual resposta à reanimação, mas ele não é um índice prognóstico e não deve ser usado isoladamente como um marcador de um mau prognóstico neurológico ou de um dano provocado por hipóxia. Com relação ao quadro clínico, as manifestações neurológicas costumam ser dominantes. As convulsões, alterações do tônus, do nível de consciência, são muito comuns nesta situação. Além do quadro neurológico, há também repercussões sistêmicas, como por exemplo a nível cardiovascular, com hipotensão, disfunção miocárdica, a nível renal, com necrose tubular aguda e uma lesão renal aguda, e a nível hepático, com redução dos fatores de coagulação. Isso pode resultar também em coagulação intravascular disseminada. A nível gastrointestinal, a enterocolite é uma complicação relativamente frequente, especialmente prematuros. E a nível pulmonar, aqueles bebês que se mantiverem com uma vasoconstrição pulmonar vão ter sinais e sintomas de hipertensão pulmonar como causa ou consequência de um desconforto respiratório. A nível metabólico, a acidose já esperada pode ser acompanhada também de hipoglicemia, hipocalcemia e outras alterações ligadas à secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Na avaliação diagnóstica, a fisiologia cerebral através do eletroencefalograma é uma posição de destaque. Hoje, sugere-se a monitorização contínua da atividade elétrica cerebral. Do ponto de vista de imagem, o ultrassom é muito útil por ser feito à beira de leito, mas a ressonância talvez seja o exame que tem maior importância para um acompanhamento diagnóstico e prognóstico. Em relação aos exames laboratoriais e bioquímicos, ainda não há um marcador que seja específico para uso clínico. O tratamento inclui, claro, as medidas gerais, como o atendimento de sala de parto, de forma adequada, e a assistência ou suporte não só respiratório, como também hemodinâmico, metabólico e nutricional. Em relação às medidas específicas, controlar as convulsões é muito importante, e a droga de primeira escolha nesses casos é o fenobarbital. Em relação ao edema cerebral, diferentemente das situações, por exemplo, como trauma ou infecções como meningite, o uso de agentes hiperosmolares ou corticoides não parece trazer benefício para esses pacientes. O que tem beneficiado os RNs asfixiados é o uso da hipotermia terapêutica, que pode ser feita apenas sobre a cabeça ou, mais comumente usada, o resfriamento do corpo como um todo. As indicações desse processo incluem dois itens fundamentais. Primeiro, a evidência de asfixia perinatal, ou seja, uma gasometria arterial mostrando acidose, ou uma história clínica de um evento agudo perinatal, como por exemplo um prolapso do cordão, ou um score de Apgar persistentemente baixo do 10º minuto para frente, ou então a necessidade de ventilação assistida além do 10º minuto de vida. Essa evidência de um evento agudo perinatal deve estar associada também com uma evidência clínica de encefalopatia. Pode ser uma crise convulsiva, alteração do tônus, do nível de consciência e que geralmente aparecem precocemente, antes de 6 horas de vida. Mesmo que preencham os critérios anteriores, são contraindicações para o procedimento
os bebês com menos de 35 semanas de idade gestacional ou aqueles que nasceram com um peso inferior a 1.800 gramas. Em relação ao prognóstico, o que se sabe é que o grau de asfixia que pode causar um comprometimento permanente é muito próximo daquele que é capaz de causar a morte de uma criança por falência de múltiplos órgãos. Nessas condições, a mortalidade é geralmente elevada, em torno de 10 a 20%. As sequelas neurológicas variam de 15 a 20%, mas, é claro, dependem muito da gravidade desse insulto hipóxico-isquêmico. Nos casos mais leves, a mortalidade e a ocorrência de sequelas é relativamente rara. Nos casos moderados, a mortalidade pode atingir até 5%, mas as sequelas já se elevam a níveis em torno de 15 a 20%. São nos casos mais graves que a mortalidade tem índices superiores a 50% e que aqueles bebês que sobrevivem, praticamente todos eles terão alguma sequela neurológica. Isso nos leva à importância de monitorar e proteger o cérebro do recém-nascido. Hoje, esse é um dos grandes focos da terapia intensiva neonatal. Nós estivemos avançando muito em termos de sobrevida, mas não avançamos tanto assim em sobrevida sem sequelas. Então, monitorar e proteger esse bebê é algo que se aparece como um dos caminhos mais promissores para melhorar o prognóstico dessas crianças. Obrigado a todos e nos vemos na segunda-feira, então, durante a aula teórica. A não ser, é claro, que a gente pudesse se encontrar num lugar muito melhor como esse aqui. Ok? Tchau, tchau.